Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E a partir dessa videoaula a gente vai falar sobre o núcleo. Por quê? Porque a gente está dentro de citologia, o estudo da célula, né? Então a gente, vamos recapitular, nós vimos lá a diferença, o que é uma célula, né? Os componentes mínimos, vimos a diferença de procarioto e eucarioto, e a gente falou que o eucarioto, né, é aquele que tem um núcleo verdadeiro. Então, a partir dessa videoaula aí, nós vamos estudar sobre o núcleo, ok? Isso mesmo, sobre essa bolotinha que vocês estão vendo aqui. Lembrando que o núcleo, né? O que é um núcleo? De uma forma muito simples. O núcleo, então toda célula, né? O seu material genético, o seu DNA está envolto por uma membrana. Isso a gente chama de núcleo verdadeiro, núcleo organizado, presente somente nos eucariotos, ok? Ana, todo núcleo é uma bolinha? Não, nem todo núcleo é uma bolinha, tá? Ele pode ser uma bolinha, como nesse caso da célula nervosa, que é o neurônio, mas olha esse núcleo na forma, sei lá, de linguiça, né? Isso aqui é o núcleo de uma célula de defesa do nosso corpo, né? Chamado neutrófilo, ok? Os núcleos também podem ser achatadinhos, como nas células cardíacas. Lembrando, Ana, só existe um núcleo por célula? Não, não existe um núcleo só por célula. Geralmente sim, uma célula, um núcleo. Mas, por exemplo, no caso do coração, inclusive, eu posso ter 2 núcleos por célula. Por quê? Porque o coração precisa ter células altamente coordenadas, né? Imagina se o seu coração para de bater. Então, nós temos presença do núcleo, né, de 2 núcleos, para então coordenar, para gerenciar aquelas células tão importantes para a nossa sobrevivência. Ana, existe célula sem núcleo? Vamos ver? Então, toda célula tem núcleo? Na verdade, a maioria tem, pelo menos nasce com um e pode se perder, que é o caso das hemácias. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos e eritrócitos, ou seja, são sinônimos. Esses 3 nomes podem ser encontrados aí nos livros, tá? A gente fala que as hemácias são anucleadas, ou seja, elas não têm um núcleo, tá? Elas nascem com o núcleo e quando elas ficam maduras, elas perdem o seu núcleo. Por que isso? A gente viu isso lá na aula de Química da Vida, que dentro das hemácias vai existir uma proteína gigante que ocupa quase toda a hemácia. Essa proteína é chamada de hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína. Como a hemoglobina é muito grande, não ia caber núcleo e proteína. Então, a hemácia acaba perdendo o seu núcleo para dar espaço para a hemoglobina. E qual que é a função dessa hemoglobina? Ela só transporta o oxigênio para o nosso corpo, né? Então, ela tem uma função primordial no nosso sangue, tá? Lembrando que as hemácias estão presentes no sangue, por isso que o nosso sangue é vermelho, por causa da hemoglobina, bom? Da hemácia. Então, vejam que podem existir células, né, maduras sem núcleo, ok? Agora nós vamos começar a estudar do que é feito, porque até então eu falei para vocês que núcleo era o material genético envolto por uma membrana, né? Mas será que é só isso? Então vamos lá. Então, função do núcleo. Se a gente for comparar a célula com uma empresa, uma indústria, que eu já falei isso para vocês, o núcleo é o chefão, né? Então a gente fala que o núcleo é aquele que controla as atividades celulares, é o centro de coordenação celular, né? Porque lá vai estar o nosso material genético, o DNA, tá? Então, do que é feito o núcleo? O núcleo é feito basicamente de 4 componentes. O primeiro deles é chamado de envelope ou membrana nuclear, né? Que é o envoltório. Então, vou fazer aqui, ó, para vocês esse envoltório que eu já cansei de falar, ok? Então, e aqui está representado em roxinho, também chamado de carioteca. Envelope, envoltório, membrana nuclear ou carioteca. Carioteca é um termo em desuso, mas pode acontecer de vocês acharem, ok? Dentro dele vai existir o DNA,
são esses filetinhos que vocês estão vendo nesse de cima e esses filetinhos roxos que vocês estão vendo de baixo, tá? DNA é o ácido desoxirribonucleico. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, Ana, mas não está escrito DNA, está escrito cromatina. Heterocromatina, eucromatina, né? Assim, a princípio aqui, cromatina é DNA, ok? Nós vamos falar isso na segunda videoaula. Nós vamos explicar a diferença. Nós temos uma estrutura mais corada, né, no núcleo. Moto passando. Essa estrutura mais corada, mais condensada no núcleo, é chamada de nucleolo, tá? E nós vamos ver as funções durante essas videoaulas. E a parte líquida, né, que o núcleo está embebido numa parte líquida, vou fazer aqui de verdinho, que seria o citoplasma do núcleo, né, é chamado de nucleoplasma, tá? Também chamado de carioplasma ou cariolinfa. Vários nomes para a mesma coisa, ok? Então, beleza. O núcleo, então, é formado da membrana, da parte líquida, nucleoplasma, do DNA, cromatina, e de uma região mais condensada chamada nucleolo. E é o que nós vamos estudar nessas videoaulas. Vamos começar então pela membrana nuclear, né? A membrana nuclear, como eu falei para vocês, é chamada de envelope nuclear, envoltório nuclear ou carioteca, tá? Por falta de uma membrana, tem duas. Então, nós temos uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Uma membrana mais interna e uma mais externa. E elas vão, então, elas são descontínuas, né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui, ó, umas separações, na verdade. Naquelas são assim, nossa, que descontínuas. Na verdade, existem poros que a gente chama, feitos de proteína, como se fossem canais, túneis, né? E esses poros, eles vão ser importantíssimos, tá? Muito bem, já vou falar deles. Vamos voltar lá na membrana, porque eu já estou meio acelerada. A membrana nuclear, então, ela é composta de uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, tá? Lembrando que essa membrana é uma bicamada lipídica com proteínas associadas. A gente já estudou isso lá em membrana, ok? Vejam que a membrana externa, nessa figura aqui em cima de mim, ela está conectada, né, com um retículo endoplasmático rugoso, que eu também já falei isso na aula de citoplasma, ok? A membrana interna não, ela não tem esse contato. E, como também falei para vocês, existe a presença dos poros. Então, aqui está a célula, né? E o núcleo. Parte de substâncias do núcleo vão para o citoplasma da célula. Aqui está o citoplasma. Ok? Parte da substância do citoplasma vai para o interior do núcleo. Como que entra e sai substâncias do núcleo? Pelos poros. Então, esses poros são muito importantes, são feitos de proteína e regulam, então, a entrada e saída de substâncias de dentro da célula para o núcleo, do núcleo para o citoplasma, tá? Não é para fora, não. Beleza? E agora, o nucleoplasma. Como eu falei para vocês, o nucleoplasma também é chamado de carioplasma. Cário, gente, núcleo, né? Plasma, líquido. É o líquido no núcleo, tá? Ou chamado de cariolinfa, ok? Então, como eu falei, porção líquida do núcleo. Nessa porção líquida, olha aqui, ó, nucleoplasma. Nessa porção líquida em roxo aqui, nós vamos ter vários tipos de enzimas, vamos ter a formação, o DNA vai servir de molde para fazer o RNA, né? Então, esse processo que o DNA, que é a cromatina, serve de molde para fazer RNA, está acontecendo tudo no nucleoplasma, tá? Moléculas de ATP, o que é ATP? Energia, né? Tudo isso dissolvido em água, por isso que é a porção líquida, meio gelatinosa do núcleo. Sempre importante, gente, analisar e vocês pausarem o vídeo e entenderem as figuras. Vimos, então, a membrana, olha lá o envoltório do núcleo, olha os poros, que bonitinho, né?
feitos de proteína. Vimos a parte líquida e agora a gente vai ver o auge, né? Que é o DNA, ok? Também chamado de cromatina. Mas essa diferença fica para a segunda videoaula. Até lá!